Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Dorian, mas eu sou mais conhecido nas redes sociais como meu mano gringo. Eu sou americano, meu pai é haitiano, minha mãe é americana. Eu nasci, fui criado e ainda moro em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. E agora eu estou aqui em São Paulo, Brasil, passando férias, aproveitando para ir no jogo do Corinthians e ver meus amigos aqui em São Paulo. Como é a sua cidade nos Estados Unidos? Tá. Então, Miami é uma cidade, eu sempre falo que é tipo mais uma cidade da América Latina que dos Estados Unidos. Lá, o idioma mais falado pelo povo é espanhol, por causa da imigração dos cubanos. A gente tem muitos colombianos, nicaragüenses, haitianos, de todos os países da América Latina. É uma cidade tropical, muito quente e às vezes muito caótico também. O que lembra das suas primeiras impressões do Brasil? Bom, primeira vez eu estava aqui no Brasil foi em 2022 e eu automaticamente eu me senti que eu estava em casa, o lugar onde eu me pertenço, eu acho a palavra, e eu sempre tenho essa sensação quando eu estou no Brasil que eu estou em casa. Qual a visão dos americanos sobre o país? Sobre o Brasil? Então, acho que a visão dos americanos sobre o Brasil é uma visão bem estereotípica, tipo, a visão que a maioria tem do Brasil é Rio de Janeiro, praia, montanhas, né? Acho que essa imagem que a povo tem do Brasil. E como conseguiu aprender o português? Então, quanto tempo você tem? Em, tipo, 2010, 2011, eu estava estudando na faculdade, eu fiz 2 cursos de português, mas depois eu não estudei muito e eu passei uma época trabalhando numa loja da Nike e eu atendi vários brasileiros e eu sempre tentei ajudar eles em português, mas no português não era tão fluente. E durante a pandemia eu frequentava um aplicativo chamado Clubhouse, onde teve salas de pessoas conversando com palco e audiência. Eu ficava na audiência ouvindo os brasileiros conversando enquanto eu estava fazendo meus trabalhos. E às vezes eu ia subir nos palcos para conversar. E aí eu aprendi como conversar em português. Foi muito fundamental a pandemia. Eu aproveitei muito e eu consegui aprender como falar e comunicar bem em português por causa desse aplicativo durante a pandemia. O que sentiu mais facilidade e dificuldade em aprender o português? Hum, Mais dificuldade são verbos. É verbos, porque conjugando os verbos também, às vezes eu tenho dificuldade. Tem algumas palavras que eu não sei se são masculinas ou femininas. E eu fico confuso. A parte mais fácil, eu acho, pelo menos para mim hoje em dia, é me expressar o que eu estou sentindo. Por exemplo, em português, em inglês a gente fala I like, eu gosto, mas em português, brasileiros pelo menos falam eu amo, é um sentimento mais forte. Eu acho que português me dá mais palavras para expressar o que eu estou sentindo. Eu acho muito maneiro isso. Você teve choques culturais ao estar no Brasil pela primeira vez? Alguns, tipo esse negócio de todo mundo perguntando o CPF, também nos rolês, você recebe um comandante, às vezes tem que ir para uma máquina para colocar dinheiro, depois comprar. Eu acho que tem algumas coisas meio complicadas aqui no Brasil, mas não, eu não tinha bastante choque cultural, tipo, oxe, que isso? Não, foi bem assim, só algumas coisas que eu achei diferente. A sua impressão do Brasil mudou depois da sua primeira visita? Assim, não tem jeito, não tem jeito, porque antes de chegar aqui, eu não sabia como que seria estar no Brasil.
e eu eu me senti muito acolhido na primeira viagem. Eu conheci o povo, o jeito das pessoas, e eu não estava ligado nisso como eu seria tratado aqui no Brasil. Mas eu fiquei muito feliz que eu estava tratado muito bem pelo povo brasileiro aqui no Brasil. O acolhimento do brasileiro te surpreendeu, né? Sim, por isso eu falei que eu sempre me sinto em casa quando eu estou no Brasil. Sempre me sinto em casa. O povo é muito especial. O povo brasileiro é muito especial para mim. O que te chamou a atenção das cidades brasileiras que conheceu até agora? Eu conheço São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Muitos dos meus amigos brasileiros que não moram em São Paulo, até alguns que moram em São Paulo, acham estranho que eu estou sempre em São Paulo. Para mim, eu gosto muito do São Paulo. É uma cidade grande, tem muita diversidade em restaurante, rolê, atividade, em comparação das outras cidades do Brasil. E, claro, tem Corinthians aqui em São Paulo, um fator grande que me atraiu para conhecer o São Paulo. E tem outras cidades brasileiras que ainda deseja conhecer futuramente? Tem várias, tipo Recife, Fortaleza, Belém do Pará. Tenho muito vontade de conhecer essas cidades. Como o Corinthians entrou na sua vida? Então, em 2009, eu sempre acompanhava a carreira do Ronaldo Fenômeno. E eu vi algumas notícias que ele ia jogar no Brasil. E todo mundo tava dizendo, ele vai jogar no Flamengo. E eu falei, o time onde o Ronaldo vai jogar, eu vou ser fã desse time. Então eu tava me preparando para ser flamenguista. E na última hora, ele decidiu jogar no Corinthians. E na época eu não conheci esse time. Eu fui no site do Corinthians, eu vi que eles usam camisa da Nike, eu amo Nike, e eu falei, fechou, eu sou corintiano. Depois disso, eu, eu fiz o trabalho para aprender sobre a história do time, a torcida, e aprendendo sobre a história da torcida, eu me identifiquei muito com a história do time. Eu amava o jeito que eu vi a torcida torcendo na arquibancada, e eu fiquei apaixonado pelo time por causa disso. Eu sempre falo que se Ronaldo jogasse em outro time, talvez eu não seria fã ainda desse time, porque ele aposentou em 2011. É muito fácil. Tá bom, ele já foi, eu não vou ligar mais. Mas eu já fiquei apaixonado no início, acompanhando o Corinthians, que eu sou corintiano pela vida. O que da história do Corinthians te chama a sua atenção? A, é a história que o time foi fundado de operários, pessoas comuns, trabalhadores, um time que sempre aceitaram pessoas negras. Isso foi muito importante para mim, sendo que eu sou. E essas duas coisas realmente me pegou muito. E eu falei, nossa, que da hora que esse time tem essa consciência. Também a história sobre o time lutando contra a ditadura no Brasil, muito importante. Eu te sinto orgulhoso de ser um torcedor de um time que tem uma história assim, tão profundo. Como foi o seu primeiro jogo na arena? Primeiro jogo na Arena, foi dia 10 de junho de 2023, Corinthians contra Cuiabá. O Daverson fez gol no primeiro tempo por Cuiabá. A gente tava perdendo 1-0 no intervalo e eu fiquei pensando, todo mundo vai ficar me zoando. Você foi pro Brasil para assistir o seu time no dia do seu aniversário. Por isso eu lembro a data. E no segundo tempo, Juan Oliveira fez um gol, salvou o dia. O jogo foi um empate, mas foi surreal entrando na arena pela primeira vez para assistir um jogo, ouvindo a torcida cantar. Eu tava na setor leste inferior do lado do norte, onde Lateral. sim, lateral, onde tem o vidro, tava do lado dos caras. E era uma experiência que eu nunca vou esquecer, realmente. Pena que a gente não ganhou, mas pelo menos a gente empatou. E eu nunca vou esquecer disso, nunca. Foi um dia surreal para mim na minha vida.
Tem outros jogos na Arena que também te marcaram? Então, o jogo, o ano passado, contra a Bahia, a gente ganhou 3-0, eu acho. E teve aquele gol do Memphis Depay de falta, enquanto a torcida estava cantando Poropopô. Foi uma loucura depois. Foi uma loucura. Esse jogo foi sensacional. E também esse ano, 2025, eu fui na final da Paulistão. Eu passei mal durante o jogo, eu tinha que passar parte do jogo no ambulatório, mas depois que eu saí do ambulatório, eu voltei para a arquibancada, um pouco antes que o Memphis pisou na bola e a treta aconteceu no campo e a torcida começou de soltar sinalizadores. E foi cenas surreais, tipo, todo vermelho, os fogos, foi muito da hora. Por que, na sua opinião, o torcedor do Corinthians é diferente de outros clubes? É porque a gente é fiel. Não importa a situação do time, se o time tá ganhando, ganhando títulos, o time tá jogando ruim, a gente segue apoiando. Eu vejo torcedores de outros times que somem depois de uma derrota, que só aparece depois de uma vitória, que às vezes nem ligam se o time tá jogando mal, mas corintiano a gente pode ganhar, empatar, perder. Eu sempre vejo todos os corintianos postando sobre o time, apesar da situação e resultado. E tem pessoas que torcem por time porque, meu time tem esses títulos, meu time está sempre ganhando. A gente torce pelo amor do time. Eu acho isso muito diferente. Sendo estrangeiro, o que você gosta e não gosta da cultura do esporte brasileiro? O que eu vou falar que eu não gosto, esse negócio talvez vai ser polêmico, talvez vai ter gente que não concorda comigo, mas esse negócio de violência entre torcidas. Esse ano, nos atuais, eu vi vídeos acho que foi Santa Cruz Sport, uma briga, eu acho que os dois times do Pernambuco. Eu não gosto desse negócio de os torcedores brigando, violência. Eu sou contra a violência, porque, tipo, eu vejo assim, os jogadores depois do jogo, tá assim, todo mundo assim, porque o torcedor não pode fazer a mesma coisa. Eu acho muito feio esse negócio de violência entre os torcedores. E o que eu mais gosto, a paixão, a paixão, a paixão, é a dedicação, e o jeito que as pessoas tornam situações tristes como derrotas, às vezes algo humoroso com meme na internet e coisa assim. A paixão da torcedor brasileiro, acho muito da hora. Eu sempre vi o Brasil como um país de futebol, um país que todo mundo ama futebol, todo mundo é louco por futebol. Então, eu tava esperando isso. É muito bom de ver por perto ao mesmo tempo. Quantas semelhanças sente que o americano tem com o brasileiro? Eu não sei, é difícil, difícil porque a minha visão é o seguinte, eu acho que todo mundo é um individual, então eu tenho dificuldade de responder essas perguntas, porque eu não gosto de jogar todo mundo numa caixa só, eu acho que todo mundo é um individual. Mas a gente gosta de festa, berber lá nos Estados Unidos, qualquer feriado é uma desculpa para berber, né? E talvez a gente não tá no mesmo nível de vocês, porque vocês têm mais feriados, mas eu acho esse aspecto de fazer festa, beber, ficar feliz, a gente tem isso em comum. O que o Brasil representa na sua vida? Muito, muito. Eu lembro a primeira vez eu escutei pessoas falando português, eu fiquei com vontade de aprender. E, tipo, o Brasil me deu outro mundo, outro mundo. Quando eu tô no Brasil, eu tô em outro mundo. E também, por causa dos conteúdos que eu faço, eu me sinto muito amado no Brasil pelas pessoas, pela torcida do Corinthians. E é tipo uma família, uma família. O Brasil me deu isso, uma família também, um propósito.
mais que eu trabalho lá, eu não faço muita coisa, mas o Brasil me deu um propósito, uma coisa para fazer com minha vida que eu gosto de fazer, é compartilhar meu amor pelo Corinthians nas redes sociais. O que te faria morar aqui no Brasil? Então, eu quero muito morar no Brasil. A questão de dinheiro, eu preciso guardar dinheiro ou arrumar um trabalho, um jeito de ganhar dinheiro para morar aqui, sabe? Pagar contas, pagar aluguel, comprar coisas no supermercado, um pouco de dinheiro para fazer rolê, comer em restaurante. Mas se uma oportunidade aparecesse para mim morar aqui, eu estaria morando aqui sem pensar, sem pensar. Eu quero muito, muito morar no Brasil. Tenho mais amigos aqui que nos Estados Unidos. E eu sempre falo o seguinte: lá nos Estados Unidos eu existo. É aqui onde eu vivo. Minha vida lá é preto e branco, às vezes cinza. Aqui é muito colorido. Apesar dessa cidade sempre ser cinza, nublado, é muito colorido para mim. Eu fico muito feliz quando eu tô no Brasil. Faz uma coisa dentro da minha alma que eu não sei como explicar. É, o Brasil para mim, nossa, me fez sentir tal feliz, que uma felicidade que eu não sabia que existiria, né? Mas eu amo esse país, o povo e estar aqui no Brasil. Cada oportunidade que eu tiver. Seja sempre bem-vindo ao Brasil. O país sempre vai estar de portas abertas para você. Ah, que bom, que bom. Ah, eu gosto de ouvir isso. Eu espero que um dia vai estar de portas abertas para eu morar aqui, formar uma vida. Seria muito bacana se eu tiver essa oportunidade um dia desses.